Este ano, a recém-criada JALP, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, lança o conceito JALP no feminino, que servirá de mote a várias iniciativas que terão lugar ao longo do ano 2021. E lança também a homenagem JALP no feminino, que tem como finalidade homenagear uma mulher que se distinguiu por ser um exemplo para todas as outras. A JALP pretende anualmente, por ocasião do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, homenagear uma mulher da lusofonia que se tenha destacado em qualquer área e que sirva de exemplo para todas as mulheres em questões como igualdade de género, liderança, carreira, entre outras. Assim, a JALP decidiu este ano homenagear na JALP no feminino a doutora Leonor Beleza, a quem desde já agradecemos, não só pela sua carreira na área do direito, onde a sua obra se destacou desde logo por ser professora na mesma faculdade onde se licenciou, mas também pela alterações ao Código Civil em questões de igualdade. Mas ao longo destes anos também pela forma sublime e discreta na luta por mais mulheres no poder, conforme mencionou-me numa entrevista em 2017 à TSF, ao dizer que quero mulheres no poder, seja lá onde for. A JALP agradece de forma humilde e reconhecida à doutora Leonor Beleza o facto de ter aceito a nossa singela homenagem pelo Dia Internacional da Mulher na JALP no feminino. E vamos agora conhecer melhor a história e as histórias de uma das maiores personalidades e mais marcantes, inspiradoras da história de Portugal, no feminino, num ano de pandemia, ao longo do qual a instituição Petriz nunca parou. A doutora Leonor Beleza é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi funcionária pública e foi advogada. Foi membro da Comissão de Revisão do Código Civil de 1976 e 77. Exerceu diversos cargos, designadamente Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, entre 82 e 83, Secretária de Estado da Segurança Social, entre 83 e 85, Ministra da Saúde, entre 85 e 90, e Deputada da Assembleia da República e Vice-Presidente da Assembleia da República entre 91 a 2005. É membro do Conselho de Estado, Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa e Presidente da Associação EPIS, Empresários pela Inclusão Social, e é também Presidente da Fundação Champalimau por designação testamentária do seu fundador, o António Champalimau. Além de membro do Conselho de Estado e Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, por hora e mais conhecida aqui Presidente da Fundação. Doutora Leonor, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso humilde convite. E começava desde já por uma primeira questão, que seria: a doutora Leonor é um exemplo para todas as mulheres no campo do direito e ao longo da sua carreira, de certo, assumiu imensos cargos e desenvolveu imensos projetos. Eu perguntava-lhe qual foi aquele que mais prazer lhe deu, ou ainda dá, a realizar e o porquê. Olha, eu agradeço. Em primeiro lugar, começo por agradecer o convite e a distinção que me conferem por essa via e creia que fico muito, muito sensibilizada por serem os jovens advogados a fazer isso e por me lembrarem a minha ligação ao direito. E eu digo assim porque, embora me considere uma jurista dos quatro costados, sou estruturalmente uma jurista, o meu espírito funciona com o espírito de jurista, embora isso seja assim, há alguns anos que não é sobretudo direito que eu faço e portanto, o facto de invocarem a minha ligação ao direito tem para mim um significado bastante especial. Quando perguntam o que é que eu gostei mais de fazer, o que é que me entusiasmou mais, o que é que é difícil, é difícil porque fiz muitas coisas e na generalidade dos casos gostei, fui privilegiada por aquilo que fiz. Mas deixe-me só salientar duas coisas. Uma é a revisão do Código Civil que foi feita na sequência da Constituição, que de facto foi uma tarefa, uma missão muito especial. Eu era então uma jovem jurista e a comissão compunha-se por juristas qualificadíssimos, muitíssimo reconhecidos, era presidida pela professora Isabel Magalhães Colasso, também foi muito especial porque era uma grande professora de Direito que presidia a Comissão de Revisão do Código Civil. E fazer aquela revisão naquelas circunstâncias, na sequência da Revolução, na sequência de uma Constituição que reconhecia o direito à igualdade, para mudar as leis contra as quais eu vinha dizendo imensas coisas há alguns anos, foi de facto extraordinário, foi extraordinário
deve ter sido dos contextos em que, naquela altura, ainda algo desorganizada pós-revolução, uma comissão feita para desempenhar uma missão com alguma precisão, funcionou a horas, regularmente, com um espírito intenso de missão, com uma vontade enorme de contribuirmos todos para a mudança da lei. Achávamos que outras coisas viriam a seguir à lei. E de facto, para mim, jovem jurista, foi uma experiência extraordinária. E depois, porque os outros membros da comissão não estavam muito dispostos a isso, fui eu que, com mais visibilidade, andei a explicar o que era a revisão do Código Civil e, em particular, o que era a igualdade jurídica para as mulheres. E isso marcou-me muito na minha vida, foi muito especial poder fazer isso. A outra coisa é a Fundação Champalimau. Não posso deixar de dizer que não há coisa mais apaixonante que tenha estado ao meu alcance do que construir a Fundação Champalimau. Como imagina, é daquelas coisas a que a gente não aspira, acontecem-nos, aconteceu-me. Estou profundamente reconhecida ao Sr. António Champalimau por me ter escolhido, não sei explicar muito bem porque é que isso aconteceu, mas na verdade, com muitos meios, com a possibilidade de ter acesso a pessoas e a meios para construir uma instituição científica, que também não era exatamente a minha praia ou a área em que mexi mais, é uma coisa absolutamente extraordinária que me aconteceu, é uma coisa que é apaixonante e é uma coisa que eu continuo a fazer todos os dias e, portanto, dura muito tempo e é muitíssimo, é muito especial sentir que as pessoas, que os portugueses gostam da Fundação Champalimau, que acham que ela lhes serve de alguma coisa e consideram ou fazem a reputação desta fundação. E, portanto, tudo isto é evidentemente alguma coisa bastante rara e porque eu me sinto sobretudo privilegiada. Obrigada. E dentro dos dois, portanto, disse que tanto um para o outro foi o que mais são os projetos que mais lhe deram prazer, é isso? São dois que me deram e dão, em relação a este, muito prazer. Ainda quando foram comemorados 40 anos da revisão do Código Civil, houve uma sessão muito especial, foi presidida pelo Presidente da República e em que se evocou o que é que foi aquilo tudo, e portanto eu sempre que posso contar como foi, ainda é uma experiência muito extraordinária, essa quando eu era bastante jovem e esta quando sou bastante menos jovem. Mas super ativa e um exemplo para muitas de nós. E eu agora nesta sequência perguntava... É verdade. E não acho que seja sorte, é mais mérito. Há uma parte... ok, há um bocadinho de tudo, mas há muita sorte. É verdade. Eu ia lhe perguntar também ao longo do seu percurso, que é enorme, eu tentei aqui abreviar um bocadinho, mas nos vários cargos que teve ao longo da sua vida, eu perguntava, o fator de ser mulher, alguma vez sentiu que estava a ser prejudicada por isso, por ser mulher, nos vários cargos? Isto é, se eu me sentir discriminada. Pronto, sim. Deixe-me explicar um bocadinho. Eu acho que, de um modo geral, as mulheres não funcionam necessariamente da mesma maneira que os homens e todos nós não tratamos necessariamente da mesma maneira os homens e as mulheres. Portanto, há coisas que são diferentes. Eu tenho uma preparação para reparar nisso, ou me aperceber disso, porventura mais do que muita gente, porque eu trabalhei profissionalmente nas questões do Estatuto das Mulheres. A referência que fez na minha vida, ao momento em que fui funcionária pública, fui membro da Comissão do Estatuto das Mulheres, chamava-se Comissão da Condição Feminina na altura, hoje tem outro nome, mas eu trabalhei profissionalmente e de maneira também muito intensa nestas questões e foi, aliás, representando essa comissão que estive na revisão do Código Civil. E, portanto, estudei muito, não é só aquilo que a gente sabe por instinto, ou que reparamos, ou por isso, também é resultado do estudo e através do estudo digamos, de uma profissionalização neste tipo de assuntos,
estar bastante equipada para reparar em muita coisa em que às vezes as pessoas não reparam. Sabe-se cada vez mais que o estatuto efetivo das mulheres é muito determinado por uma coisa que se chama bias, isto normalmente o termo usado é o termo em inglês, inconscientes. Portanto, atitudes, coisas que nós fazemos porque, sem nos apercebermos de uma maneira diferente, por exemplo, quando estamos perante um homem ou perante uma mulher. Isso pode ser explicado de muitas maneiras e pode-se traduzir em muitas coisas. E eu, como também tenho este treino, inúmeras vezes na vida, achei que estava a ser tratada assim porque era mulher, mas também tenho a certeza absoluta que eu não estou despida dessas baias inconscientes. Também as tenho quando olho para os outros. E acho que o primeiro momento de que a gente precisa para compreender como estas coisas são profundas, são culturais, são difíceis de mudar, é percebermos até que ponto as bebemos na educação, ao longo da vida, com a nossa experiência, e depois não nos despimos dessas coisas todas em muitas circunstâncias. Portanto, eu não tenho a mais pequena dúvida que inúmeras vezes fui tratada de uma maneira diferente, porque, olha, desde logo, quando entrei na Faculdade de Direito, foi a primeira vez que entrei para um ensino que era misto, até aí tinha sido educada em ensino separado, e nessa altura, hoje as pessoas já nem acreditam muito nisso, as raparigas sentavam-se à frente e os rapazes atrás. Éramos bastante menos do que eles. Hoje a situação é completamente diferente. O corpo docente era quase totalmente masculino. Havia a professora Magalhães Colasso, houve uma senhora que a certa altura foi assistente depois de uma vida profissional. Eu fui a primeira mulher que se tornou assistente da Faculdade de Direito nas mesmas condições em que aconteciam aos homens. E portanto eu entrei numa faculdade profundamente masculina, onde nos era sugerido de muitas maneiras que era mais próprio estarmos na Faculdade de Direito que era na Faculdade de Letras, que era na Faculdade de Direito. Pronto. Mas isso era-nos sugerido de uma maneira bastante explícita, não era? E quando me tornei assistente, levava imenso tempo, quando entrava numa aula, para os jovens alunos perceberem que estavam perante uma assistente e não perante uma colega. E isso nem sempre foi agradável. Houve alturas em que me foi desagradável. Porque não estavam habituados. Pronto. Agora, atenção, eu, por muitas razões, nas coisas talvez mais importantes, fui e sou privilegiada. Eu venho de uma família em que as mulheres trabalhavam e em que estudavam. Eu sou bisneta de uma médica, o que é uma coisa raríssima para uma mulher da minha idade. E, portanto, na minha família isso era normal, esperava-se que estudasse como aos meus irmãos, não havia aí nenhuma... como se esperava que trabalhasse. Mas ainda comecei a minha vida profissional num Portugal muitíssimo discriminatório, onde a lei era discriminatória. Eu estudei uma lei discriminatória, eu tive de aprender uma lei discriminatória, depois tive a satisfação de trabalhar na mudança da referida. Mas passei por isso. Fui privilegiada em muitas coisas. Pude, pela primeira vez, pedir e conseguir que os cargos governamentais fossem designados no feminino quando eu fui secretária de Estado e depois fui ministra. Portanto, para trás era masculino, só tinha havido uma mulher que tinha sido ministra antes de mim, uma mulher absolutamente especial, que era a Maria Lourdes Pintacil, mas eu era a primeira mulher ministra num governo daqueles que resultavam de eleições e já do funcionamento da Constituição e das coisas normais. Também, provavelmente, uma das razões que pesaram para eu ter sido nessa altura Ministra da Saúde era que era mulher, era a única mulher presente no Conselho de Ministros, o que também fazia, penso eu, que os homens todos que estavam habituados a estar sozinhos se calhar se comportassem de uma maneira ligeiramente diferente durante os conselhos. Mas eu fui privilegiada porque estive nessa situação. Se muitas vezes fui tratada de uma maneira diferente por ser mulher, provavelmente aconteceu, eu não gosto de me queixar a mim, mas tive muitas vezes a sensação de que isso podia estar a acontecer. Mas como também fui privilegiada e como também toda a vida me bati pelas questões da igualdade, preferi sempre ver a parte do copo meio cheio. Queixei-me durante muito tempo, hoje queixo-me menos, ainda me queixo, porque ainda há muitas coisas que não estão certas. Mas entre a Europa desse tempo, por exemplo, e a Europa hoje, onde há uma chanceler na Alemanha, uma presidente do Banco Central Europeu e uma presidente da Comissão, significa uma mudança em relação a coisas passadas, uma presidente da Comissão que exigiu que a Comissão fosse paritária, que exige hoje
que o financiamento de projetos científicos seja dado em relação a projetos que são conscientes dos problemas de desigualdade de sexo e de género. Ouça, há um mundo que correu, um mundo onde se estuda nas faculdades e nas universidades as questões das mulheres. Quando eu comecei a trabalhar nisto, as minhas colegas e eu falávamos do Women's Studies, a expressão era inglesa, porque ainda era assim uma coisa extraordinária, e em Portugal não havia ponto final. Pronto, hoje as coisas são bastante diferentes. E eu tive a sorte, acho eu, de pertencer à geração que foi passando por estas coisas e onde, a certa altura, se passou a ver mulheres com poder e em posições de poder e a quererem puxar pelas outras. Porque quando éramos muito poucas, era-nos sugerido que não nos metêssemos nisso, que nos calássemos em relação a isso. Mas a partir de certa altura, como é o caso hoje da Presidente da Comissão Europeia, mas outras o têm feito, as mulheres não têm nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade em puxarem pelas outras mulheres e em assumirem que a presença das mulheres nas estruturas de poder é indispensável à mudança da sociedade. Há muita coisa que mudou, eu tive, sobretudo, sorte, privilégio. É assim que eu vejo muitas das coisas, não me queixo, prefiro ver este lado das coisas, mas continuo a ver muita coisa que não está certa e sobretudo muito olhar ainda discriminatório sobre as coisas. Exato. Eu ia te perguntar também, falou aí na questão das universidades, e uma das questões que nós aqui na Associação ainda temos é uma alteração entre, por exemplo, os portugueses que têm o processo de Bolonha relativamente à licenciatura e os outros PALOBs que mantêm o processo completamente inalterado, ou seja, no regime antigo. E eu perguntava à doutora Leonor qual é que acha que é o melhor caminho para uma boa licenciada em Direito entrar no mercado. Olha, eu não tive experiência direta, já nem sequer como assistente da Faculdade de Direito, porque há muitíssimo tempo que não dou aulas. Hoje tenho uma relação à universidade muito particular, porque sou presidente do Conselho Geral da universidade onde me formei. Isso dá-me imenso prazer, é uma espécie de ligação à minha história pessoal, dá-me imenso prazer. Mas tenho menos experiência pessoal. Aquilo de que eu estou convencida é que um bom jurista precisa de uma formação relativamente longa e precisa de dominar várias áreas do direito antes até de escolher aonde é que quer especializar-se mais ou a que área é que se quer dedicar. E, portanto, eu diria que os jovens juristas em formação deveriam tentar o mais possível uma formação mais completa e mais multifacetada. As coisas hoje também são muito mais complicadas. A interferência do direito europeu nas nossas vidas e no direito que aplicamos é muito intensa. É preciso dominar, porventura, mais instrumentos do que qualquer. Quando eu me formei, enfim, ainda foi antes de 25 de Abril, evidentemente não havia direito europeu à vista, pelo menos com relevância para nós, foi adquirindo cada vez mais importância. Eu julgo que os juristas precisam de uma formação bastante sólida. Eu tive também aí o privilégio de uma boa formação na Faculdade de Direito, quando lá andei, e portanto eu aconselharia os jovens juristas a ir tão longe quanto possível na sua escolha pessoal de formação. Se puderem estar mais uns anos a estudar, isso é muito conveniente e acho que muito útil para dominarem a complexidade dos mecanismos jurídicos hoje e a interferência de direitos europeus, são direitos estrangeiros que têm relevância para nós, e o mundo hoje muito mais, em que estamos todos mais próximos uns dos outros, também exige mais esforço de formação por parte dos juristas, do meu ponto de vista. É verdade. Obrigada. Doutora Leonor, mudando aqui um bocadinho de assunto, a doutora Leonor é considerada por muitos o rosto também da primeira Lei de Bases da Segurança Social. Com a questão da pandemia, aliás, já era um tema que já se vinha a debater,
viu-se muitas advogadas com apárica e insuficiente resposta da SPAS às mulheres, portanto, no caso da maternidade ou no caso quer da própria assistência aos filhos. E eu pergunto, se a doutora pudesse voltar atrás e pudesse ajudar o SPAS nesta questão, qual seriam as sugestões e por onde é que a SPAS poderia começar? A Lei de Bases da Segurança Social teve uma presença na minha vida há tantos anos que eu às vezes me esqueço e acho interessante que relembre que isso aconteceu. Era a Secretaria da Segurança Social, quando isso aconteceu, consagrou o subsídio de desemprego como um direito, enfim, sistematizou uma série de coisas e naturalmente também porque passei pela Segurança Social, sou particularmente sensível a essas questões, mas sou ainda mais sensível às questões na formação em que o fez, porque acredito que quando nos dispomos a ter filhos e a educá-los de uma maneira saudável, estamos a fazer alguma coisa pelos nossos filhos e por nós, mas também estamos a prestar à sociedade um serviço inestimável. Nestes tempos de pandemia, estas questões têm vindo muito ao de cima, a importância que as dificuldades por que estamos a passar geram na vida e na segurança e na formação das crianças, e por isso a disponibilidade da mãe e do pai quer para terem filhos primeiro, quer depois para terem condições para os educar, é essencial. E eu acho que o sistema de segurança social tem de encontrar maneiras de não discriminar as mulheres pelo facto das carreiras delas serem umas ou outras. As coisas são mais difíceis nas áreas onde há mais profissão liberal. As coisas são mais que é o caso. Mais complicadas, exatamente. Pronto, são mais complicadas. Mas eu julgo que tem toda a razão e que eu acho que os jovens advogados têm toda a razão em levantar os problemas diferentes que lhes causa, em função do regime a que estão submetidos, o tratamento dessas questões que têm uma importância social tão grande que é preciso que de facto se criem mecanismos que não sejam dissuasores. Eu não lhe sei dizer exatamente quais são os mecanismos, mas tenho a certeza que num mundo onde a primeira-ministra da Nova Zelândia foi mãe sendo primeira-ministra, que não há nada que nós não possamos resolver para não impedir uma mulher que tem idade para isso também só acontece até uma certa altura da nossa vida, de tomar essa decisão quando queira. Portanto, é possível, é preciso evidentemente criar esses mecanismos. E eu veria com imenso apreço as jovens advogadas a baterem-se por um regime que lhes permita escolherem com toda a liberdade, na altura em que têm idade para isso, terem filhos e poderem ter alguma margem para os educar, partilhando isso com os pais dos meninos. Exato. Isso também é igualmente importante e para este aspecto eu acho que a nossa sociedade hoje está bastante mais aberta do que esteve no passado. Obrigada. Doutora, eu agora ia também, pegando um bocadinho aqui na advocacia, como nós sabemos, a advocacia esteve, portanto, restrita às mulheres durante muitos anos, não é? E só mais, portanto, em 1918 é que as mulheres viram assegurado o seu direito à advocacia e só mais 102 anos depois, e ainda existem muitas mudanças a fazer por forma a garantir que a paridade de género nos vários aspectos inerentes ao funcionamento, nomeadamente das sociedades de advogados. E uma questão que é muitas vezes colocada, que é a meritocracia, é um pouco colocada para segundo plano na hora da decisão dos cargos de topo. E eu perguntava à doutora se acha que é necessário mudar estas mentalidades desde o topo da pirâmide até à base e de que forma é que nós podemos ajudar a mudar estas mentalidades? Não é diferente na advocacia daquilo que acontece em muitos outros domínios, exceto talvez no facto que a advocacia supõe uma disponibilidade individual às vezes muito intensa no exercício, enfim, não é como
muitas outras situações em que há um horário de trabalho relativamente rígido, a advocacia supõe uma outra disponibilidade e, portanto, tem certamente dificuldades especiais. Mas tem muitas outras situações, se vir nas mais variadas áreas do poder político, do poder económico, empresarial, sociedades importantes, como as sociedades de advogados, de facto tendemos a ver muitas mulheres, né, em situações iniciais e depois dificuldade em ir subindo. E isso tem a ver com o tal olhar diferente sobre qual é o papel das mulheres e qual é o papel dos homens, olhar que nós muitas vezes partilhamos. E nesse olhar está um fator muito importante e que é o fator da família. Portanto, nós somos vistas normalmente como indo ou predispondo-nos a prestar a dedicar mais tempo às questões da família e dos nossos filhos do que os homens são. Isso faz parte do olhar, porque nem todas as mulheres fazem a mesma coisa, podem fazer de uma maneira diferente e quando fazem também têm o direito a ter uma vida profissional cheia. Portanto, há aqui muito que tem a ver com o que a gente chama género, não é? Aquilo que são os papéis, os olhares sobre as coisas, a visão sobre as coisas. E, portanto, eu acho que está largamente na mão das advogadas. Eu, aliás, tenho visto, participei o ano passado num encontro de advogadas de um escritório de Lisboa, onde me foi pedido que falasse justamente sobre estas questões e eu falei amplamente sobre estas coisas que estamos também agora a falar e era evidente que havia ali um movimento, um juntar-se, um conversar, um tentar compreender as coisas por parte das mulheres que exerciam naquele escritório. Eu acho que essas coisas são muito importantes, porque é por aí, nós precisamos da voz de cada mulher. Se os nossos colegas homens nos quiserem acompanhar, tanto melhor, mas é preciso que as mulheres se organizem de alguma maneira e falem daquilo que são capazes. Eu não tenho a mais pequena dúvida da igualdade de capacidades. As capacidades e o mérito estão muito bem distribuídos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas nem sempre, na verdade, temos a oportunidade de mostrar isso. E muitas vezes, também receamos fazer algumas coisas porque temos medo de depois não conseguir fazer as coisas todas que se espera de nós. A primeira vez que eu fui membro do governo era muito nova, fui secretária de Estado da Presidência do Conselho, como referiu há bocadinho, e quando então o primeiro-ministro Francisco Balsemão me perguntou se eu queria ser secretária de Estado, eu disse, também eu tenho filhos pequenos, eu não vou conseguir ter uma disponibilidade muito grande, eu preciso de tempo para os meus filhos. E ele disse-me assim, olha, eu tenho-a visto andar aí a exigir que as mulheres ocupem cargos de poder, que o poder seja distribuído, portanto está na altura de mostrar isso. Eu o que lhe prometo é que farei as coisas de maneira a considerar que precisa de conciliar, o que eu acho que era certo. Eu devo-lhe muito a ele por ter posto as coisas nestes termos, mas na verdade era eu própria que andava ao mesmo tempo a trabalhar nessa altura profissionalmente nestas questões e a dizer que queria que as mulheres fizessem coisas e pudessem mandar, e depois quando isso me era proposto a mim tropeçava na minha própria dificuldade interior de perceber como é que ia conciliar tudo. E felizmente ele não se ficou com as minhas dificuldades e permitiu-me, ajudou-me a ultrapassá-las. Então nós precisamos de dizer que queremos, que somos capazes, que podemos e de ter a certeza absoluta que podemos fazer tudo tão bem como eles. Não digo mais coisas porque também não mas pelo menos tão bem como eles. Olha o que aconteceu na Assembleia da República, nota-me, a Assembleia da República hoje ainda não tem, se calhar, uma igualdade como nós gostaríamos, mas não tem comparação com aquilo que era no tempo em que eu lá andei. E isso progrediu através das cotas, foi assim que os partidos se viram na necessidade de designar mulheres para as listas em lugares elegíveis, em que elas foram... Há alguma diferença na composição na Assembleia da República porque tem mais mulheres do que tinha antes? Se olhar para as mulheres que de facto exercem cargos com alguma visibilidade, é absolutamente ridículo imaginar que não podem e até que não podem conciliar. Eu dei-lhe o exemplo da primeira-ministra da Nova Zelândia, mas nós vemos cada vez mais mulheres que ousam conciliar em circunstâncias de muita visibilidade a sua parte
nas coisas familiares e, ao mesmo tempo, exercem cargos de muita importância. Falou numa questão importante, que é a questão das cotas. Essa doutora, eu por acaso acho que essa questão pode ser um bocadinho... Há quem concorde e há quem discorde. Eu explico o que é que eu acho disso. Pois... Olha, quando se começou a falar de cotas, eu acho que, eu já não sei, talvez fosse ministro ou tivesse sido, e fazia muita confusão a ideia de eu poder ser a ministra da cota. Mesmo. Pois, eu também concordo com isso, doutora. Mas depois comecei a perceber uma coisa. Há imensas cotas informais de que sempre se lançou a mão. Os partidos, por exemplo, a quem não se exigia, numa fase inicial, cotas para colocarem mulheres onde quer que fosse, tinham eles próprios cotas informais que praticavam para os jovens, que praticavam para a repartição territorial dos lugares, e na verdade isso significava uma coisa parecida, mais formal ou menos formalmente, essas preocupações existiam, mas não existiam em relação às mulheres. E eu, a partir de certa altura, percebi bastante bem que ou era de outra maneira ou as coisas não iriam lá. Aliás, a lei fundamental internacional que existe sobre isto, que é uma convenção que se chama Convenção sobre a Eliminação da Discriminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, é um texto assim um bocadinho complicado. Eu estive presente numa reunião, numa longa reunião em Genebra, nos anos 70, em que essa convenção foi elaborada, e portanto para mim é uma coisa muito viva. Essa convenção admite medidas de caráter transitório que permitam, numa determinada fase, empurrar as questões da igualdade. Exato. E eu, a certa altura, percebi perfeitamente que era preciso. Olha, houve uma fase em que, por exemplo, eu estive encarregada no partido a que pertenço de organizar as eleições locais. E cada vez que me chegavam os responsáveis locais do meu partido, onde quer que fosse, e me vinham com as propostas de listas, eu dizia, mas lá na vossa terra não há mulheres. E eles ficavam embaraçados, achavam uma coisa, mas enfim, não se atreviam a falar de uma maneira imprópria comigo, em todo caso, mas achavam sempre que ou não havia, ou não sei quê, ou não estavam. Se não as empurrar para posições em que elas se possam apresentar, elas não vão. Elas, muitas vezes, as pessoas queixam-se de que elas são invisíveis. Elas estão lá. E a prova é que quando isso se tornou obrigatório, os partidos encontraram maneiras de resolver as coisas. E, portanto, eu, a partir de certa altura, e muito publicamente, porque acabei a certa altura por publicar uma coisa a defender as cotas, defendo, sim senhora, que elas existam em fases transitórias, e devo dizer que é com algum divertimento que a partir de certa altura comecei a ouvir os homens falarem na hipótese de cotas em certas áreas onde as mulheres de repente se tornaram dominantes. Eu já ouvi falar disso em relação aos estudantes de medicina, por exemplo. Não aconteceu, mas já ouvi falar nisso. E, portanto, eu acho que é um instrumento, como instrumento que a gente decente, razoável, de que a gente pode lançar mão, sabendo que ele é eficaz e que temos o dever de abandonar quando deixar de fazer sentido, e é assim que a Convenção admite que isso possa acontecer. Portanto, não é favorável. E aqui a questão, e que de facto estamos aqui, às vezes a mim também se me coloca essa questão, que é se o facto das cotas pode ser ou não desprimoroso até para a própria mulher. Porquê? Porque podemos estar a impor... Já que estamos lá só por causa da cota. Era o que eu queria dizer com a ministra da cota. É exatamente, era isso. E, portanto, em certa altura... Mas isso passa. Numa fase inicial fazem-nos perceber isso. É verdade. Mas a partir de certa altura... acabou, quer dizer, a gente começa a fazer as coisas e começa a fazer as coisas tão bem como eles. E a história, cuidado com a palavra mérito usada nestas circunstâncias. Às vezes nós contrapomos a palavra mérito à história das cotas. Mas mas nestas circunstâncias, o uso da palavra mérito esquece que o mérito existe e está lá. Na verdade, hoje em dia, as mulheres têm uma predominância no ensino superior, completamente. Quer em termos numéricos, quer em termos de êxito, que a gente não pode esquecer. É verdade. Então, o que é que lá está que faz com que tenhamos, porventura, menos mérito ou menos capacidade do que é que seja? É só uma questão de procurar. Às vezes é difícil procurar, já me aconteceu muitas vezes andar à procura e ter dificuldade em encontrar.
porque não existe muita visibilidade das mulheres em circunstâncias, mas se a gente desgravatar, se formos à procura, elas aparecem. Olha o que a Presidente da Comissão Europeia fez. Nós íamos indicar um homem para comissário português e indicámos uma mulher, não aconteceu mal nenhum, estamos lindamente representados na Comissão. É verdade, que eu concordo plenamente, doutora. Doutora, há pouco estávamos a falar sobre a alteração do Código Civil e pergunto, 42 anos depois, o que acha que a igualdade que idealizava já se concretizou ou o que é que ainda falta? Olha, eu nesse tempo em que eu e as minhas colegas reclamávamos a igualdade jurídica, em que achávamos que isso era muito importante e em muitas coisas há uma eficácia direta e imediata resultante da igualdade na administração de bens, na igualdade em relação aos filhos, na igualdade para exercer uma profissão, para celebrar um contrato, para o que quer que seja. Portanto, há muitas coisas em que imediatamente a situação se altera de uma maneira muito visível, para além até, digamos, da imagem social que se transmite quando a lei, isto é, o Estado oficialmente reconhece que há igualdade, não é? O Estado para trás reconhecia a desigualdade. O Estado, a partir de certa altura, passou a... Portanto, isso também tem alguma importância. Mas, apesar de tudo, o efeito não é tão forte como eu julguei que seria durante muito tempo. Porquê? Porque a lei não mexe com a nossa... cultura, não é? Exato. Não mexe, também mexe, mas também. É de uma maneira devagarinho. É devagarinho. Há outras coisas que são mais importantes. A Evelyne Sulrock, que era uma grande socióloga francesa, muito, muito conhecida nos tempos em que eu andava metida nestas coisas, dizia que tinha sido mais fácil inventar o biberon do que pôr os homens a dar biberon às crianças. E é toda esta história que está em causa, não é? Portanto, dar o biberon, qualquer pessoa dá, é igual, não tem diferença nenhuma. Mesmo assim, não é fácil. Portanto, era no fundo chamar a atenção, os comportamentos estão muito para além da lei, podem de facto não querer saber, olha, a violência doméstica entre nós, as desgraças todas a que a gente assiste, somos um país super evoluído na lei, mas depois quando olhamos para os números das mulheres que são mortas todos os anos, não são só mulheres, mas são sobretudo mulheres, que são mortas todos os anos, ficamos muito deprimidos em relação ao que é efetivamente a igualdade e a vivência destas questões entre nós. E, portanto, sim senhor, a lei é importante, sim senhor, nós temos muitas circunstâncias em que podemos ter de invocar a lei para fazer coisas e para tomar decisões e para ninguém nos sujeitar a autorizações ou o que quer que seja, mas o mais importante de tudo é a nossa atitude, são os nossos valores, são a maneira como a gente olha para a vida e como olha para a necessidade de todas as estruturas de decisão serem efetivamente partilhadas. É verdade. Doutor, e pergunto-lhe, de que forma é que acha, em termos pessoais e profissionais, como é que nós mulheres, não é? Porque isto é um apelo que nós temos que nos juntar e ser muito mais unidas, podemos promover a equidade de género no mercado de trabalho, nomeadamente em termos de liderança, não é? Porque a verdade é que, por exemplo, falando concretamente das sociedades advogadas, a doutora deu o exemplo há pouco, existem imensas mulheres que de facto são associadas, mas muito poucas que estão a liderar, efetivamente. Pois, isto não tem uma receita. Exato. Mas uma das coisas que eu acho que é importante é as mulheres conversarem sobre estas coisas. Eu durante muito tempo, na minha experiência profissional em torno destes domínios, vi o que era a vantagem quando as mulheres formulam os problemas que sentem e os partilham com outras. A experiência era muito violenta, por exemplo, nas mulheres que estavam sujeitas à violência propriamente dita. Sim. Porque, de um modo geral, julgavam que a história delas era isolada. Hoje não, hoje fala-se muito nisso, as pessoas sabem mas naquela altura era um assunto escondido, as pessoas tinham muita vergonha, existia em todos os estratos sociais e as mulheres tinham muita vergonha de falar nisso. E eu vi muitas vezes o que era explicar a uma mulher nessas circunstâncias que havia muitíssimas outras que estavam sujeitas a coisas parecidas e que era preciso que não aceitassem, que se juntassem, que buscassem a... Bom, estou a falar de uma coisa bastante extrema, estamos a falar de uma outra, mas que também é difícil de realizar. E o que eu acho é, juntem-se, falemos umas com as outras, vejamos aquilo que consideramos para onde é que se pode furar, para onde é que se pode alterar. A Ordem dos Advogados
precisa de representar as advogadas e os advogados, é certamente uma instância muito importante para que estes assuntos sejam movidos, que eu saiba, que me lembro até hoje só a doutora Maria de Jesus Serra Lopes é que foi bastonária. Portanto, E a doutora Helena Fraga também. Desculpa, a doutora Helena Fraga, sim. Helena Fraga, exatamente. Sim, sim senhora, portanto houve não é? duas mulheres. São duas. Duas, tanto quanto eu agora estava-me a esquecer. E este ano, doutora, deixe-lhe dizer que este ano a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, portanto, eles estão divididos em vários pelouros, e um deles foi criado o pelouro da igualdade de género, portanto, por ser tão importante. Ótimo, ora está a ver, pronto. Dentro da Ordem dos Advogados, do meu ponto de vista, ou escolhendo, enfim, apoiar uma mulher que queira ser bastonária, ou movimentando as estruturas e as questões e a caixa e essas coisas todas que precisam ser vistas, eu acho que hoje as mulheres advogadas são muitas, justamente são formadas em direito e, portanto, há parte dos mecanismos que são importantes para ultrapassar coisas que essas mulheres dominam numa situação mais conhecedora de coisas importantes, aproveitem isso. Exato. Doutora, para terminar, porque esta conversa já vai longa, eu ficaria toda a tarde com a doutora, se me permitisse, mas sei que tem outros eventos. Não, mas eu tenho muito gosto de conversar sobre estas coisas. É verdade. E agradeço. Ter esquecido a doutora Helena Fraga, que ainda por cima conheci bem e, portanto, não sei o que é que me passou aqui. Não faz mal. É que somos poucas, não é? E nós pensamos que é só aquela. Mas, de facto, a doutora Maria de Jesus Serra Lopes é uma das pessoas que mais... toda a gente se recorda que foi a primeira, não é? E, portanto, deve ter sido... É verdade. Mas a doutora Helena Fraga foi há muito pouco tempo e, portanto... É verdade. Ainda está ali exatamente presente, não é? Doutora, diga-me só... em termos finais, numa posição de gestão de liderança, acha que mesmo a mulher que tem o mesmo poder que o homem... faz diferente? Exatamente. Pergunto-lhe. Olha... a doutora deve ter essa experiência, não é? Eu não tenho a mais pequena dúvida de que os meios mistos são mais saudáveis. E, portanto, uma partilha do poder é mais saudável, porque as pessoas se lembram... porque as pessoas têm experiência, têm o tal olhar diferente portanto, é mais possível considerar elementos que são relevantes e vias de solução do que se as pessoas tiverem todas uma experiência mais ou menos parecida. Eu também tendo a acreditar que o exercício do poder não é igual. Tendo a acreditar isso por questões de formação, por experiência pessoal, eu tendo a acreditar nisso. E até nem é só tentar acreditar, gosto de acreditar que é diferente. O que eu não tenho a mais pequena dúvida é que é mais saudável a partilha, como também em meios que sejam mais diversos em geral, não é só entre homens e mulheres. Sim. Porque se consegue ver mais coisas. Ora, com as mulheres, a história, há uma coisa que às vezes nós esquecemos, até porque as questões da discriminação se colocam em relação a outros grupos e outros grupos têm beneficiado do património todo que as mulheres foram construindo. Mas há uma coisa que se tende a esquecer, é que as mulheres são a maioria, não são uma minoria, não são um grupo minoritário, são maioritárias nas sociedades que existem. E por isso nunca podem ser olhadas simplesmente como alguém a quem se reconhece as mesmas coisas. Estamos numa situação em que só a partilha é que é razoável. Não é razoável nós olharmos para uma fotografia de um grupo de líderes e serem todos uns homens de fato e gravata. Isso não é razoável, isso não é aceitável, mas nós temos de ter o olhar treinado para acharmos que não é normal. Eu quando vejo um grupo, a primeira coisa para que olho é para se é misto ou não, sobretudo se é um grupo que exerce o poder. Pronto, e para me queixar se não é assim. E portanto há aqui coisas que, repito, temos de não querer aceitar, não querer, não mais aceitar, na convicção profunda minha, feita de experiência muitas vezes em grupos, nós vemos coisas que eles às vezes não veem.
e podemos solucionar essas coisas de uma maneira diferente. Também pela experiência, também por muitas outras coisas, podemos certamente contribuir. E, portanto, aquilo por que eu me bato com imensa convicção é por uma partilha razoável, que umas vezes será num sentido, outras vezes será no outro, mas uma partilha razoável das estruturas de poder, sem nenhuma espécie de impedimento a que as mulheres lá cheguem pelo facto de serem mulheres, não é? Exato. O desaparecimento do tal teto de vidro que as mulheres muitas vezes enfrentam num momento das suas carreiras bastante precoce em relação às capacidades que têm e ao talento que têm e àquilo que podem oferecer à sociedade em geral. Doutora, por fim, eu só lhe ia pedir um conselho para a nossa JALP, promover mais e melhor as mulheres e as jovens advogadas e os estagiários e os jovens estudantes de Direito e pedir-lhe para nos deixar aqui uns conselhos para a nossa JALP e para os nossos associados, as nossas associadas no caso. Olha, muitas das coisas já estão naquilo que eu tenho vindo a dizer, portanto, acho muitíssimo interessante que se tenham lembrado de falar no dia 8 de março destas questões, que queiram mostrar outras mulheres, porque isso significa certamente um trabalho base feito na associação para que toda a gente aceite que isto é importante e que deve ser feito. E, portanto, também que pratiquem, se possível, com os vossos colegas homens. Exato. Mas certamente muito entre as jovens advogadas, a necessidade de falar nestas questões e de promover as coisas. E depois, sabe, aquilo que eu acho mais importante é a gente nunca se acomodar àquilo que está. A gente achar sempre que há alguma coisa, e isso é importante em termos individuais e em termos coletivos, que há sempre alguma coisa mais que podemos ter, alguma coisa mais que podemos aprender, alguma coisa mais em que podemos servir, que podemos alcançar, e portanto eu sugeria-lhe que com as suas colegas da associação praticassem esta ideia de que nós não estamos aqui para nos acomodar, estamos para participar com eles, querendo sempre ir mais longe e fazer as coisas melhor. É isso que eu gosto de dizer aos jovens, e evidentemente digo com muito prazer aos jovens advogados e às jovens advogadas, mais prazer ainda. Obrigada, doutora. Obrigada pelo seu tempo e muito obrigada por ser um exemplo aqui para todas estas nossas mulheres. Fico muito sensibilizada com isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.